Hoje vamos falar sobre os temperamentos nas 16 personalidades. E quando eu digo temperamento, não é aquele de Hipócrates, né? O sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Não é disso que eu tô falando. As divisões de temperamentos, a gente vai dividir entre EJs, IPs, EPs e IJs. Então essa divisão com a primeira e a última letra é uma divisão bem interessante sobre as personalidades e como que a gente percebe as coisas, cada personalidade, né? E toma decisões. Jung separou os tipos entre racionais e irracionais. Isso descreve alguém com tendências a tomar uma decisão. Essa pessoa é racional, ela quer chegar numa conclusão. Enquanto alguém que se abstém de chegar a uma conclusão é irracional. Então os EPs e os IJs, eles são irracionais, porque eles têm uma função dominante de observação, de percepção. Então eles vão sempre querer ficar observando mais do que chegar a uma decisão. Enquanto os tipos EJ e IP, com pouca informação, eles já vão querer tomar uma decisão, já vão querer saber como que eles se sentem sobre aquilo, como que as outras pessoas se sentem, independentemente, eles vão querer tomar uma decisão sobre aquela informação. Então, racional é de usar a razão, no sentido de tomar uma decisão, de ter um posicionamento a partir dessa razão, é tomar uma ação em vez de só ficar observando. Então essas são maneiras de perceber. Então as funções de julgamento, elas tomam uma decisão. Então os EJs e os IPs, eles querem tomar uma decisão, enquanto os tipos que têm a função de percepção dominante, eles apenas observam. E eles não querem se envolver em tomar uma decisão. Então as funções racionais vão querer decidir sobre alguma coisa, e as funções irracionais vão observar alguma coisa. Elas só vão observar. É uma coisa mais passiva, eles estão apenas pegando informação e compartilhando essa informação. Eles não estão julgando, não estão tomando uma decisão sobre aquilo que eles estão falando. É apenas informativo. Então a ordem das coisas, né? A gente tem as percepções primeiro, vem de fora para dentro, o jeito que a gente observa, e depois o que a gente acha daquilo, são os julgamentos, de dentro para fora. Então as funções irracionais são a sensação e a intuição. Elas informam e ajudam as funções racionais, que são pensamento e sentimento, a tomar uma decisão e entender o que está sendo observado. Isso vai depender muito da função dominante desse tipo, porque cada tipo ele tem uma função que tem muito mais preferência, então ele tá sempre querendo usar a sua função dominante. E é isso que diferencia a pessoa racional da pessoa irracional. A pessoa racional quer tomar uma decisão, quer chegar numa conclusão, enquanto a pessoa racional ela só quer a informação, ela não quer necessariamente chegar a uma conclusão final. Então, em geral, as pessoas que têm a função dominante racional, elas tendem a chegar em conclusões baseadas nas suas opiniões, enquanto as pessoas que têm a função dominante irracional tendem a ficar muito mais no muro e observar as informações sem passar um julgamento pessoal. Vamos falar do racional, a pessoa que tem a decisão dominante. Isso pode ser o pensamento ou o sentimento. Também pode ser introvertido ou extrovertido. Eles chegam a uma decisão final com mais facilidade. Então eles têm opiniões fortes sobre as coisas. E aí, usando as suas outras funções, as funções irracionais, eles podem tomar decisões bem mais informadas, não tão precipitadas e definitivas. E o tipo irracional, o tipo que tem a percepção dominante, isso pode ser a sensação ou a intuição, também introvertida ou extrovertida, eles nem sempre querem chegar a uma decisão final, eles são interessados pela informação. E usando as suas outras funções, as funções racionais, eles podem chegar a uma decisão e ação a partir das informações que eles têm. Não apenas coletar essa informação como eles sempre fazem. Agora vamos dar uma olhada especificamente nos tipos racionais. Esses dois são os EJs e os IPs. Os EJs, eles têm a decisão extrovertida, decisão externa dominante. Então isso pode ser o pensamento extrovertido ou o sentimento extrovertido. Eles querem concluir baseado na opinião objetiva. Então a opinião do grupo. Eles têm o sentimento ou pensamento extrovertido. Então esse tipo de pessoa tem o foco nos outros. Ele é um líder, ele assume controle e ele é naturalmente orientado para os outros. Ele ajuda os outros a entenderem e se alinharem para completar o objetivo para todo mundo. Ele é ótimo em organizar o grupo e demanda a contribuição das outras pessoas. O IP, o tipo que tem a decisão interna, ele quer concluir baseado na sua opinião subjetiva, individual. Esse tipo de pessoa tem o foco em si. Ele é mais individualista e se alinham com o seu interior pessoal. Eles têm a decisão subjetiva, baseado no que eles acham.
Então essa é uma importância pessoal, única para essa pessoa. Esse tipo quer explorar o indivíduo e ele demanda independência. Então esses foram os tipos racionais, os EJs e os IPs. Eles têm a decisão dominante. E agora os irracionais, eles têm a percepção dominante. Então a sensação e a intuição. Os tipos que são EP, então eles têm a percepção externa, a percepção extrovertida, eles querem acumular informações. Eles são exploradores. Então eles estão sempre procurando novas possibilidades. Esse é um tipo explorador. Eles acumulam novas informações e buscam novas maneiras de fazer a mesma coisa, de uma maneira diferente. Esse tipo quer descobrir, eles acumulam informações. E eles demandam novas experiências. E os outros tipos irracionais são os IJs, que têm a percepção introvertida, a percepção interna. Então esses tipos realmente eles querem organizar as coisas. Eles querem organizar as informações. Eles são legítimos organizadores. Eles podem ter a sensação introvertida ou a intuição introvertida dominante. Eles são organizadores de informação, sistema, e eles querem fazer as coisas funcionarem mais eficientemente. Eles procuram manter as coisas mais estáveis. Eles fazem funcionar pela organização e planejamento. Esse tipo organiza informação e ele demanda ordem. Mas eu acho que essa divisão entre EJ e IP e IJ e EP é muito importante e talvez seja a primeira que eu uso para tipar alguém. Porque se a pessoa tende a chegar numa conclusão final, diz que ela tem uma função dominante de decisão, ou a pessoa se importa mais pela informação, então ela está buscando muito mais a informação, seja acumular ou organizar, mas essa divisão eu acho que é uma das primeiras para fazer, antes até de ver se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Então os temperamentos, né, os EJs e os IPs, eles são muito diferentes, são completamente diferentes, são opostos no caso, né? Mas eles têm em comum que eles tomam decisões. É a mesma coisa do IJ e do EP, eles são completamente diferentes, mas o que eles têm em comum é o interesse pela informação e o desinteresse por chegar em uma conclusão final. Se eles chegarem em uma conclusão final, não vai ter mais nada para organizar ou acumular, né, ou buscar coisas novas. Então eles não querem chegar numa conclusão final, eles querem buscar por novas oportunidades. Então eu acho os temperamentos extremamente importantes de entender quando a gente está falando dos tipos de personalidade. Funções racionais e irracionais. Jung classificou 2 das 4 funções como racionais e 2 como irracionais. Ele também usou os termos de julgamento e percepção, respectivamente. Como função de discriminação lógica, o pensamento é racional, de julgamento. Também é o sentimento, que como forma de avaliar aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos, pode ser ao mesmo tempo discriminatório e reflexivo. O pensamento e o sentimento são chamados de funções racionais, porque ambos se baseiam num processo reflexivo e linear que se aglutina num julgamento particular. A sensação e a intuição foram denominadas por Jung como funções irracionais, quer dizer de percepção. Cada uma delas é um modo de perceber simplesmente o que é. A sensação vê o que está no mundo exterior e a intuição vê, ou poderíamos dizer, capta, o que está no mundo interior.